Oi, gente. Mauro Cid vai confessar e quem garante é o advogado novo dele, o César Bittencourt. Diz que ele vai confessar que participou do esquema das joias, que vendeu e que entregou em espécie para o Bolsonaro. Ou seja, vai entregar o Bolsonaro. Só que a Polícia Federal já tem provas de sobra de que foi o Mauro Cid que fez isso a mando do Bolsonaro, não é? Então, isso acontece não porque o Mauro Cid vai ter uma delação premiada, não é certeza se a Polícia Federal vai querer uma delação premiada nesse momento, e sim porque o Mauro Cid está tentando diminuir a pena que ele vai sofrer pelos crimes que, obviamente, ele cometeu. Eu tinha, inclusive, antecipado que essa era a estratégia do novo advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt. Então, isso aqui está na reportagem da Veja. O tenente-coronel vai admitir que vendeu as joias, as peças nos Estados Unidos, transferiu clandestinamente o dinheiro para o Brasil e entregou em espécie ao ex-presidente. Ou seja, quem mandou e quem recebeu o dinheiro foi o Bolsonaro, não é? Mauro Cid vai confessar que Bolsonaro mandou vender joias e recebeu dinheiro vivo, diz advogado. Isso foi dito pelo advogado César Bittencourt à CNN Brasil, a Veja e a CNN Brasil. E o advogado ainda completou dizendo que a Polícia Federal quer Bolsonaro e não Mauro Cid, diz advogado do militar. Então, gente, é importante entender por que o Mauro Cid fez isso. Porque as provas coletadas pela Polícia Federal são abundantes de que, sim, ele cometeu crime, né? Ele se apropriou indevidamente dessas joias e vendeu. E a Polícia Federal, inclusive, tem já provas de que Bolsonaro mandou. Mas existe uma avaliação do advogado que se o Mauro Cid confessar e se o Mauro Cid apontar o Bolsonaro como responsável, como a Polícia Federal está muito mais interessada no mandante, ou seja, a Polícia Federal quer Bolsonaro e não Mauro Cid, a pena de Mauro Cid vai ser menor. E o advogado, eu disse isso desde o primeiro momento que o César Bittencourt foi contratado e começou a dar entrevistas. Vocês podem ir lá ver meus vídeos. A estratégia do César Bittencourt é evidente que ele quer diminuir o tamanho da pena do Mauro Cid. Que o Mauro Cid vai ser condenado, isso todo mundo sabe. Mas a questão dele agora é tentar diminuir o tamanho da pena. E por isso que eles agora estão apontando o Bolsonaro como o mandante. Estão entregando o Bolsonaro, não é? É como mandante, para tentar diminuir a pena. E por que isso aconteceu? Dois motivos. O primeiro, talvez o mais importante de todos, inclusive esse advogado foi contratado pelo pai do Mauro Cid, né? O Mauro Lourenço Cid, o general 4 estrelas. Quando o pai do Mauro Cid foi pego com uma foto em que ele aparece no reflexo na venda de uma tentativa de venda de uma escultura que faz parte do material contrabandeado, roubado, apropriado pelo clã bolsonarista, que os Cids, né, o Mauro Cid filho e o pai, estavam vendendo, o Mauro Cid percebeu que teria que proteger a família, vulgo o pai. Inclusive, existem entrevistas recentes, né, reportagens indicando isso, que o Mauro Cid está preocupado em proteger o pai, proteger a família de condenações, ele próprio e familiares. Essa é uma primeira razão. Uma segunda razão é o seguinte: o Bernardo Fenelon, o advogado anterior do Mauro Cid, alegou quebra de confiança. Por quê? Porque o advogado provavelmente perguntou para o Mauro Cid algumas coisas e o Mauro Cid disse coisas que se provaram mentirosas. Aí esse advogado saiu, percebeu que não podia confiar no Mauro Cid e saiu. O novo advogado, o César Bittencourt, né, que está dando entrevistas para CNN Brasil, para Veja e tudo mais, desde a primeira entrevista disse o quê? Mauro Cid é ajudante de ordens. O nome já entrega, ele cumpre ordens. E o advogado acrescentou uma dimensão militar. Ele disse, embora o Mauro Cid estivesse numa função civil, o Mauro Cid é um militar. E ele tem essa obediência hierárquica como parte do elemento da, digamos assim, da estrutura dele. É claro que isso não inocenta. E o advogado do Mauro Cid sabe disso.
É claro que o fato, essa estratégia de dizer que ele é militar e por isso cumpriria até ordens ilegais, isso não inocenta o Mauro Cid em nenhum momento. A estratégia do advogado, quando ele disse militar cumpre até ordem ilegal, aí ele deixou claro para mim. Ele estava tentando minimizar os crimes do Mauro Cid para obter dos juízes, para obter da investigação, daqueles que vão julgar o Mauro Cid, os juízes, né? Uma punição menor, reduzir a punição. E é por isso que eles estão entregando o Bolsonaro. É provável agora que com essa confissão do Mauro Cid e todas as provas no celular do Mauro Cid, nos e-mails que eles deletaram, mas não esvaziaram a lixeira, que a Polícia Federal comece de fato a se preparar para anunciar a prisão de Bolsonaro. De fato, isso começa a se tornar mais provável. E eu gostaria aqui, eu talvez faça um vídeo específico sobre isso, mas eu gostaria de oferecer à Polícia Federal uma sugestão de data. Uma sugestão de data para a prisão do Bolsonaro. Confiscar o passaporte, eu acho que eles deveriam fazer isso agora, porque o Bolsonaro pode dar no pé, pode fugir. Eu classificaria como grande a possibilidade do Bolsonaro correr do país. Mas, uma vez confiscado o passaporte do Bolsonaro, uma data que me parece seria simbólica e boa para a prisão seria o 7 de setembro. Né? O Bolsonaro tentou converter o 7 de setembro na data do golpismo, na data que ele usava para atiçar um patriotismo fake em nome do autoritarismo bolsonarista. E seria bom se transformar, na verdade, a data que a gente começa, que a República Brasileira, né, que a democracia brasileira, com todos os limites, começa finalmente a punir aqueles que ameaçaram a democracia. Começa a punir aqueles que usaram do cargo da presidência para divulgar negacionismo e para ameaçar a vida dos brasileiros durante a pandemia. A gente transformar essa data, que é a data da independência do Brasil, na data que a gente finalmente começa a se livrar do Bolsonaro. Acredito que o 7 de setembro seria extremamente simbólico, né? Seria uma data excelente e está próxima, né? A data já se aproxima de fazer isso. Mas a Polícia Federal não pode esperar a data para pegar o passaporte. O passaporte tem que pegar agora, porque senão o Bolsonaro tem grandes chances de dar no pé, de fugir. Né? Diferentemente de Lula, que ficou para enfrentar as acusações injustas, né? E que teve oferecido para ele ir para o embaixado, ele não quis ir. Bolsonaro me parece uma pessoa com perfil, com as características de alguém que fugiria para algum país onde tem um líder de extrema direita e ficar lá escondidinho nesse país. E é por isso que a Polícia Federal tem que tomar muito cuidado com essa possibilidade, porque vai ser um vexame para o Brasil se depois de todas as provas colhidas, Bolsonaro fugir do país. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe divulga o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, que está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.